poesia. Não é por acaso que Badiou reconhece dois filões de um verdadeiro culto filosófico pelos poetas. Um culto celebrado por duas linhas, não é? A linha alemã, Nietzsche, Heidegger, e acrescento eu Benjamin, não é? Grande leitor de Baudelaire. E depois há uma linha francesa que perseverou, ainda hoje, vai perseverando num especial fetichismo pela literatura. Blanchot, Derrida, Deleuze, etc. Na idade dos poetas, estes autores, diz o Badiou, não são best-seller, nem os melhores, não é? Não são autores canônicos. Todavia, na poesia deles é reconhecível uma obra de pensamento. É isto que é importante. Eles todos são poetas para quem a poesia, a partir do momento em que a filosofia recua, é o lugar da língua onde se exerce uma proposição sobre o ser e sobre o tempo. Esses poetas não decidiram substituírem-se aos filósofos. Não escreveram na consciência clarificada de uma tal substituição. Todos nós sabemos, conhecemos, não é? Aquela frase inevitável do Pessoa quando diz, com toda a consciência disso, eu era um poeta impulsionado pela filosofia, não um filósofo dotado de faculdades poéticas. No último capítulo do Manifesto pela Filosofia, a proposta de Badiou é radical. Dos textos poéticos de um Pessoa ou de um Paul Celan emerge poeticamente enunciada a confissão de que a poesia não se basta a si mesma, que ela demanda ser libertada do fardo da sutura, que ela espera uma filosofia libertada da autoridade arrasante do poema, ou como dirá alguns anos mais tarde Badiou, relativamente ao caso específico da interpelação pessoana, que para a filosofia estamos no momento, estamos na altura em que é desejável uma filosofia que tenha uma nova e inaugural tarefa. Há um extraordinário texto do Badiou que se intitula Uma Tarefa Filosófica, Ser Contemporâneo de Pessoa, que é fruto de uma conferência que o Alain Badiou deu em ocasião do colóquio, de um dos colóquios de Cerisy. Vocês sabem, não é, que os colóquios de Cerisy são todos os anos dedicados a uma figura da cultura ocidental. Em 97 foi a vez de Fernando Pessoa. O Alain Badiou vai dar uma conferência com este título. Esta conferência depois se torna um texto publicado em 98 num livro, num ensaio importante que acho que existe não deve estar traduzido em português de Portugal, só existe uma tradução portuguesa no Brasil, que é Pequeno Manual de Inestética. Por que Badiou afirma que a filosofia ainda não pensa à altura de Fernando Pessoa? Se aceitarmos que toda a modernidade filosófica é essencialmente antiplatônica, as três vertentes da filosofia do século XX movem de uma forte carga crítica para com o platonismo, as filosofias da vida e da potência virtual, de Nietzsche até Deleuze, as filosofias gramaticais e da linguagem, não? Wittgenstein, Carnap e os lógicos ingleses, Heidegger, a hermenêutica. Perguntamos-nos se o específico procedimento poético pessoano
que a heteronímia constitui uma inflexão singular de antiplatonismo, e que é nesse sentido que Pessoa participa à modernidade. Badiou diz que a resposta é negativa. Se Fernando Pessoa representa para a filosofia um desafio singular, se a sua modernidade ainda, estou a citar o Badiou, se Fernando Pessoa representa para a filosofia um desafio singular, se a sua modernidade ainda está mais à nossa frente e sob certos aspectos ainda se encontra inexplorada, isso ocorre porque o seu pensamento-poema abre um caminho que consegue não ser nem platônico nem antiplatônico. Pessoa é transversal a todas as tendências do antiplatonismo do século, porque eles as atravessou ou as antecipou. A poesia pessoana implica uma lógica dilatada e invertida, que não parece incompatível com a clareza da dialética idealista. E o Badiou faz alguns exemplos. Por exemplo, em que caso a poesia pessoana é antiplatônica? No uso do oxímoro, tal como viram, não é, como pioneiros a Luciana Stegagno-Picchio e o Jacobson. A negação flutuante, fruto de uma reticência afirmativa que faz com que as mais retumbantes manifestações da força do ser sejam corroídas pelas mais insistentes retratação dos sujeitos. E aqui vem o famoso incipit do Guardador de Rebanhos. Né? O Guardador de Rebanhos tem como título Guardador de Rebanhos, o primeiro verso do primeiro poema. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como os guardasse. Badiou fala em negação flutuante. Isto faz-me lembrar de uma proposta teórica, isto que já vem da década de 80, não é? Num ensaio do Ettore Financiagro, falava-se de uma pessoa que era poeta já não do nada, mas o poeta do não, poeta da negação, aqui negação flutuante. Outro exemplo é a materialidade da heteronímia, não é da ordem do projeto ou da ideia. A heteronímia é entregue à escrita, à diversidade efetiva dos poemas, digo eu, até pelo desespero, como vimos hoje de manhã, pelo desespero e pela alegria dos filólogos e dos editores. E a poesia pessoana, por último, representa uma crítica importante da idealização. Mas, portanto, parece, não é, que a poesia, a pensamento, como lhe chama Badiou, é antiplatônica. Depois há uma torção no Badiou e diz que não é assim, não é apenas antiplatônica a poesia de Fernando Pessoa. Mas não sendo apenas antiplatônica, como Badiou pretende evidenciar, há 4 posturas platônicas. Promoção do paradigma matemático. E o Badiou cita o inevitável verso do Álvaro de Campos, né? A Vênus de Milo é tão bela como o binômio de Newton. A base ontológica, arquetípica do recurso visível, não representa singularidades sensíveis o poema, mas o seu tipo, o seu ontotipo. E vocês todos se lembrarão daquela magnífica imagem, figura, a metáfora que é o cais eterno e intrínseco da ode marítima. E depois a heteronímia é uma imagem possível de um lugar inteligível. E depois mais uma vertente, é o projeto político pessoano, assemelha-se ao que Platão expõe na República. Por exemplo, mensagem pode ser considerado uma reconstrução ideal a partir de uma sistemática dos símbolos. Vou acabar com essa última citação tirada do
ensaio do Alain Badiou, uma tarefa filosófica, em que ele diz que a modernidade de Pessoa é de colocar em dúvida a pertinência da oposição platonismo-antiplatonismo. A tarefa do pensamento-poema não é nem a vassalagem ao platonismo, nem a sua derrubada. É o que nós, filósofos, ainda não compreendemos inteiramente. Daí não pensarmos ainda à altura de Pessoa.